Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje, ele vai ser sobre bioeletricidade, tá bom? Então ele vai ver como que a membrana celular ela consegue fazer essa bioeletricidade acontecer, tá bom? E como que acaba ocorrendo a sinapse, né? Porque devido a essa bioeletricidade que acontece a sinapse, que é a informação passar pelo neurônio de uma ponta a outra, tá bom? Então pode ir do neurônio para musculatura ou de um neurônio a outro, entendeu? Então, tudo isso é a parte de bioeletricidade, tá bom? Pessoal, é o seguinte, pra gente ter uma noção de o quanto que isso ocorre no corpo, 20% da taxa metabólica basal nossa, ou seja, o quanto a gente consome de energia por dia, é usada só para manter o funcionamento elétrico das células, tá bom? Ou seja, para manter a concentração do líquido intracelular e o líquido extracelular com as concentrações de íons certas, tá bom? Então, devido a essa... Então, o tempo todo ele está brigando com o fluxo dos íons do lado externo e interno da célula. E para ele conservar a quantidade e a concentração certa de íons internamente e externamente da célula, ou seja, para manter o potencial de membrana, ou seja, essa diferença de potencial de íons interno e externo da célula, ele gasta energia. Então gasta 20% da energia diária nossa gasto, né, para manter esse potencial de membrana em repouso, tá bom? Então, o nosso potencial de membrana em repouso ele é de menos 70 milivolts. Significa que, em relação ao líquido extracelular, o líquido intracelular tem 70 milivolts de diferença, tá bom? Negativos, ou seja, ele tem 70 milivolts a menos do que o líquido extracelular, beleza? Então, como que ele faz isso? Ele sempre está usando ou canais de sódio ou bombas de sódio e potássio, tá bom? Para manter a quantidade de sódio dentro, fora e a quantidade de potássio dentro da célula numa concentração sempre contínua, tá bom? Pessoal, e como que mantém essa concentração de íons dentro, interna e fora da célula? Pessoal, essa concentração ela é conduzida por canais iônicos. São os canais iônicos que conseguem manter essa concentração, beleza? Então nós temos os transportes passivos e os transportes ativos, tá bom? O transporte passivo é o que não tem gás e energia, daí nós temos a difusão simples, que o gás, o líquido ou o sal consegue atravessar a membrana plasmática de uma maneira passiva, tá bom? Normalmente sais não, mas normalmente são compostos moleculares, né? São compostos que não têm carga iônica, são compostos que se dissolvem mais em gordura, compostos lipofílicos, tá bom? Então eles conseguem atravessar a membrana com facilidade, então isso tem a difusão simples, que consegue permitir essa passagem da membrana de um lado para o outro, tá bom? No caso aqui é o CO2, um exemplo. E nós temos a difusão facilitada, em que nós temos o canal do íon, canal iônico, em que ele permite o fluxo contínuo do íon de um lado para o outro, tá bom? E sem gasto energético, ou seja, ele só fica abertinho ali e conduz a passagem do íon, tá bom? Quem é o íon importante para manter o nosso potencial na membrana ativo, para manter o nosso potencial na membrana estável, são os canais de sódio, canais de potássio, pessoal. Que é esses canais de K+, aqui, canais de K positivo, tá bom? Ou seja, os cátions de potássio. Como os canais de potássio eles são de fusão facilitada, ou seja, eles permitem a passagem constante do potássio, então o potássio está sempre tentando entrar na célula, tá bom? E daí a nossa célula vai lá e mantém a concentração de potássio e sódio internamente na célula através da bomba de sódio e potássio, tá bom? Como está nesse lado direito aqui. Então a bomba de sódio e potássio, ela sempre recolhe 2 potássio e manda 3 sódio para fora, tá bom? Então 2 potássio entra e 3 sódios saem da célula. Então dessa maneira em que entra 2 sódios, entra 2 potássio e sai 3 sódios da célula, ele consegue manter aquela concentração iônica de menos 70 milivolts internamente na célula, tá bom? E daí, pessoal, a bomba de sódio e potássio, ela já é um transporte ativo, ou seja, ela gasta energia para ela conseguir fazer o sódio sair e o potássio entrar na célula, tá bom? É um tipo de antiporte, pessoal. Por que antiporte? Porque enquanto um sai, o outro entra pelo mesmo canal, tá bom? Então enquanto sai 3 sódios, entram 3 potássios na célula, beleza? Então, devido a esse canal de sódio, esse canal de sódio e potássio, ele é um canal antiporte, porque ele, ao mesmo tempo que ele manda os potássios para dentro, ele manda o sódio para fora, tá bom? E ele é chamado de ATPase, porque ele leva ele tem que ter um gasto energético, tem que ter um gasto de ATP, como mostra aqui no finalzinho, aqui na parte inferior aqui da imagem, da figura 2 aqui, da figura do lado direito. Ele tem gasto energético para fazer essa concentração, para manter a concentração interna da célula
bem, tá bom? Então por isso que leva aqueles 20% do nosso consumo diário é usado para manter essa bomba de sódio e potássio funcionando, tá bom? Nós temos os canais de sódio voltagem dependente, que é o canal de sódio que, se mudar a voltagem da célula, da membrana, ele modifica a conformação dele e permite que o potássio entre na célula, para desencadear a despolarização, tá bom? E nós temos a bomba de sódio e potássio. Então a bomba de sódio e potássio, ela gasta energia para mandar os 3 potássios, os 2 potássios para dentro e os 3 sódios para fora, tá bom? E a bomba de sódio e potássio, o canal de sódio voltagem dependente, ele não gasta energia, mas ele vai alterar, ele vai permitir a entrada do sódio se tiver uma alteração de eletricidade na membrana, tá bom? Por isso que o nome dele é canal de sódio voltagem dependente, porque ele vai depender da voltagem dessa membrana, beleza? Então, os canais iônicos, eles são, posso dizer para vocês que são a chave para entender o potencial de ação, tá bom? Para entender essa parte elétrica da célula, beleza? Pessoal, e como que funciona o potencial de ação? Essa imagem aqui do artigo que eu mandei para vocês, tá bom? E ele funciona com potencial de ação, ele funciona com a lei do tudo ou nada, pessoal. Por quê? Porque nós temos como eu falei para vocês, nós temos uma concentração constante de menos 70 milivolts internamente na célula, tá bom? Então esse aqui, ó, é o nosso potencial de membrana normal, como se fosse o nosso estado basal, tá bom? Então, quando que vai acontecer o potencial de ação? Ou seja, quando que vai acontecer essa transferência essa despolarização da membrana para conduzir eletricidade no neurônio? Pessoal, a primeira coisa que tem que atingir é o potencial de limiar, ou seja, esse menos 55 milivolts, tá bom? Ó, nós estamos a menos 70. Qualquer estímulo elétrico que não atinja menos 55, ele não vai despolarizar, ou seja, não vai ter o potencial de ação. Então, nem toda eletricidade vai ativar o neurônio para ele conduzir, para ele ter um potencial de ação, tá bom? Ele tem que ter o estímulo na voltagem correta, ou seja, ele tem que ter o potencial de limiar, potencial local, na quantidade correta, tá bom? Isso aqui tem uma coisa. Se ele atingir menos 55, aí é a lei do tudo ou nada. Por quê? Atingiu menos 55, ele faz a despolarização. Ele não para mais, tá bom? Aí ele tem as outras etapas sequenciais certinho. Então, o que acontece? Nós estamos no nosso potencial de membrana normal. Aí nós temos um estímulo. Nós temos estímulo elétrico que faz com que atinja menos 55 milivolts o nosso potencial de membrana, tá bom? Ele atingiu menos 55, desencadeia o potencial de ação. Como que ele desencadeia o potencial de ação? Ele tem os canais de sódios voltagem dependente, que quando a potencial de membrana atinge menos 55 milivolts, os canais de sódio voltagem dependente se abrem. E dessa maneira, o sódio começa a entrar na célula de maneira absurda. Isso leva a uma despolarização, tá bom? E daí ele entra tanto sódio na célula que ele atinge até a concentração ele atinge a eletricidade de mais 40 milivolts, pessoal. Então ele atinge mais 40 milivolts. Por quê? Porque abriu os canais de sódio de voltagem independente. Ele atinge mais 40, aí depois, assim que ele atinge mais 40, aí os canais de sódio de voltagem independente se fecham. Aí abrem os canais de potássio voltagem independente, tá bom? Então mais 40 ativa o canal de potássio da voltagem independente. Dessa maneira, ele começa a fazer com que o potássio entre na célula, ou o canal de sódio fecha, e o canal de potássio abre. E quando ele abre, ele começa a ter um influxo de potássio absurdo, começa a sair muito potássio da célula, tá bom? Ou seja, ele sai. Começa a sair muito potássio da célula. Como começa a sair muito potássio da célula, pessoal? Onde que vai o potencial de ação? Ele vai para baixo de menos 70, tá bom? Então ele vai para baixo de menos 70, então aqui, pessoal, é a hiperpolarização. Então ele repolariza até aqui, e depois, se ele chega nesse potencial de membrana, ele continua aberto. Entendeu? E daí ele tem a hiperpolarização. Nesse hiperpolarização, pessoal, não consegue ter o estímulo de novo, tá bom? Então, o que acontece nessa hiperpolarização para ele voltar ao estímulo normal? As bombas de sódio e potássio começam a mandar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, para ele conseguir acertar a concentração dos dois. Quando ele acerta a concentração dos dois, a célula atinge o potencial de membrana de novo, tá bom?